Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Você já deve ter visto um molde como esse aqui, não é? Pois é, isto aqui vai virar uma camiseta. Olha só, essa aqui é a parte da frente. Aqui, as costas. E aqui, a manga. Nossa, tudo bem pequenininho, né? Mas isso aqui não é molde de roupa para boneca, não. Não, você vai ver nesta aula como este molde pode ser ampliado e usado para cortar uma camiseta de adulto. Nesta aula você também vai aprender o que vem a ser uma razão, o que são proporções e números proporcionais e o que é e como se usa uma escala. Pronto? Então vamos ver quem está com a razão. Zeca, vem aqui um instante. Você é capaz de medir a altura dessa escada sem encostar nela? O senhor quer dizer assim, medir mais ou menos? Não. Eu vou te mostrar um jeito de medir a altura dessa escada com precisão, sem encostar nela. Ah, isso eu pago pra ver. Quer ver? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é medir o comprimento da sombra dela no chão. Quer ver? Vamos ver. Tá dando 1,20 m. Agora, a gente tem que medir o comprimento da sombra dos 3 reis magos do presépio que eu tô fazendo. Vamos ver? A sombra do Gaspar mede 12 centímetros. A do Baltazar mede 11 centímetros. E a do Melchior aqui, que está ajoelhado, mede 5 centímetros. Agora, meça a altura dessas figuras. O Gaspar mede 18 centímetros. O Baltazar mede 16,5. E o Melchior mede 7,5. Obrigado. Agora eu sei quanto mede a sombra dos 3 reis magos e da escada. E sei também quanto mede a altura das 3 figuras. Com esses números, eu posso montar uma tabela. Será que me baseando nesta tabela, eu posso calcular a altura da escada? O que você acha? Até que parece bem possível calcular a altura de uma escada com base na sombra, desde que a gente tenha alguns números com que comparar. Para que as coisas fiquem mais claras, vamos ver um outro exemplo. Oi, amiga. Oi. Ai. Tchan. O cliente mandou esta fotografia com o modelo da camiseta que ele quer que a gente confeccione. Mas essa foto tá muito pequena, não dá pra gente ver os detalhes. Nós vamos ter que mandar ampliar. Deixa eu ver aqui. Ela tem 6 centímetros de largura por 9 centímetros de comprimento. Que tamanho a gente deve ampliar? Pelo menos uns 18 centímetros de largura, né? Bom, mas daí qual vai ser o comprimento? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se a foto pequena tem 6 centímetros de largura e a grande tem 18 centímetros, eu sei que a ampliação triplicou a largura do retrato. Nesse caso, eu posso dizer que a razão das duas larguras é de 1:3. Como o retrato ficou com a mesma forma, a razão entre os dois comprimentos também deve ser de 1:3, verdade? Então, o comprimento da ampliação é de 9 centímetros vezes 3, igual a 27 centímetros. A razão compara dois números pela divisão e pode ser escrita de dois jeitos, 1/3 ou 1:3. Quando falamos de razão, dizemos 1/3. Cida, a gente tem que ampliar este molde de camiseta aqui, ó. Deixa eu ver. Procura um numerozinho aí no canto. Esse numerozinho a gente chama de escala.
Este aqui? É. 1/5. Então, a escala é de 1 para 5. Isso quer dizer que as medidas da camiseta pronta vão ser 5 vezes maiores do que as medidas que nós temos aqui no molde. A escala também é uma razão e é usada para fazer plantas. A escala também serve para fazer maquetes. Maquetes são reproduções de prédios, fábricas e móveis para que se tenha uma ideia de como vai ficar a construção final. A escala também é usada em mapas. Desse jeito, a gente pode ter uma visão geral dos formatos dos países, das distâncias entre estados e cidades. E também é muito prático para se achar um endereço. O marceneiro que fabrica esta cadeira também fabrica brinquedos. E ele usa a escala para que os brinquedos fiquem iguaizinhos às peças grandes. Pela escala, a gente pode ver em tamanho pequeno como é que uma peça vai ficar depois de pronta. Isso porque a escala determina a relação entre as diferentes medidas de um desenho e as medidas reais que correspondem a este desenho. Então vamos voltar à camiseta? Vamos, claro. Vamos lá. Esta manga aqui mede 8 centímetros de largura. Se a escala é de 1 para 5, para ampliar o molde, eu preciso multiplicar 8 centímetros por 5. Isso mesmo. Portanto, a manga da camiseta que nós vamos cortar vai ter 8 vezes 5 centímetros de largura. Ou seja, a largura da manga é de 40 centímetros. Entendi. O que nós fizemos foi uma comparação entre números. Que se chama razão. Agora que nós vimos alguns exemplos da utilização da razão, vamos voltar ao problema do Joaquim Marceneiro. Quais são as razões entre o comprimento da sombra e a altura dos 3 reis magos? O comprimento da sombra do Gaspar é igual a 12 centímetros e a sua altura é 18 centímetros. Dividindo a sombra pela altura em centímetros, dá 12 sobre 18. Simplificando, 2/3. isso mesmo. Já a sombra do Baltazar mede 11 centímetros e a sua altura é 16,5 centímetros. Simplificando, 2/3 também. Ah. Já o Melchior tem uma sombra que mede 5 centímetros e sua altura é 7,5 centímetros. A razão entre a sombra e a altura também é 2/3. muito bem. Então agora, qual será a altura da escada, hein? As razões entre os comprimentos das sombras e as alturas ficaram assim. Gaspar, 12 sobre 18, igual a 2 sobre 3. Baltazar, 11 sobre 16,5, igual a 2 sobre 3. Melchior, 5 sobre 7,5, igual a 2 sobre 3. E escada, 1,2 sobre x, igual a 2/3. Para encontrar a razão entre o comprimento da sombra da escada e a sua altura, eu tenho que montar uma proporção. A sombra da escada, 1,2 metros, é a mesma coisa que 12 sobre 10. Então eu posso dizer 12 sobre 10 sobre x é igual a 2/3. Resolvendo a primeira fração fica 12 sobre 10x. Agora vou multiplicar o numerador de uma fração pelo denominador da outra. 3 vezes 12 igual a 2 vezes 10x. Ou 20x igual a 36, que é igual a 1,8. 1,80 m, é claro. Assim nós podemos dizer que uma razão compara 2 números. E no exemplo dos reis magos, as diferentes razões entre os comprimentos das sombras e as alturas das figuras eram iguais entre si. Neste caso, nós podemos dizer que essas quantidades são proporcionais. Mas o que vem a ser realmente uma proporção? Ah, Cida, vou ter que ter uma conversinha com aquela costureira, viu? Mas por quê? Olha só o que ela fez com essa camiseta. Ó. Que isso? Mas espera aí, essa manga tá longa demais, ó. Tá completamente fora de proporção. O que vem a ser exatamente uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Nós já vimos que o comprimento da sombra dos 3 reis magos e da escada é proporcional à altura deles. E a razão entre as duas medidas é de 2/3. Ah, agora eu entendi. Quanto maior for o comprimento da sombra, como a do Gaspar, maior vai ser a altura da figura. Que tal se a gente desse mais um exemplo para afirmar bem essa ideia, hein, seu Joaquim?
Então eu vou caprichar. Imagina um prédio num dia de sol. Vamos calcular a altura desse prédio. Nós medimos a sombra do prédio numa hora em que a sombra era igual à da luz da marcenaria. A sombra do prédio mediu 21 metros. Então, podemos escrever assim: 21 sobre x é igual a 2 sobre 3. Isso porque nós sabemos que a proporção entre todas essas medidas é sempre a mesma. Vamos calcular. Sabemos que 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9 e que 3 sobre 4 é igual a 24 sobre 32. Observando com atenção, vimos que 2 vezes 9 é igual a 18 e 3 vezes 6 também é igual a 18. Então eu posso concluir que 2 vezes 9 é igual a 3 vezes 6. Certo, Zeca. Nós vimos também que 3 vezes 32 é igual a 96. E 4 vezes 24 também é igual a 96. Então concluímos que 3 vezes 32 é igual a 4 vezes 24. Nós acabamos de ver uma propriedade muito importante da matemática e muito usada também. Numa proporção, os produtos do numerador de uma fração pelo denominador de outra são iguais. Usando essa propriedade, multiplicando o numerador de uma das frações pelo denominador da outra, nós podemos calcular a altura do prédio. É só aplicar a propriedade da proporção. Tô certo, Sr. Joaquim? Certíssimo. Você está me saindo melhor do que a encomenda. Pode continuar. 21 sobre x é igual a 2 sobre 3. Agora, é só multiplicar a altura da sombra pelo denominador da outra fração. 21 vezes 3 é igual a... Pela propriedade, vai ser igual a 2 vezes a altura, que não sabemos. 21 vezes 3 é igual a 2 vezes x. 21 vezes 3 é igual a 63. Portanto, 63 é igual a 2 vezes x. Usando o que já sabemos de equações, vemos que x é igual a 63 dividido por 2. X é igual a 31,5. Portanto, a altura do prédio é de 31,5 metros. Nós já vimos que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Se é tão fácil, vamos descobrir o que deu errado na camiseta que a Cida e a Cidinha estão confeccionando. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Nós vimos que a escala do molde é de 1 para 5. Para aumentar um molde, todas as medidas têm que ser multiplicadas por 5. Então, se a largura era de 8 centímetros, multiplicada por 5 dava 40 centímetros. Agora, vamos ver o comprimento da manga. Se a medida da largura era 8 centímetros e a do comprimento 5 centímetros, o comprimento também deveria ser multiplicado por 5. 5 vezes 5 igual a 25. Assim, nós teríamos uma proporção 5/8 igual a 25/40. Usando a propriedade da proporção, vamos ver que 5 vezes 40 é igual a 8 vezes 25. Claro, 5 vezes 40 dá 200 e 8 vezes 25 dá 200 também. A manga deveria ter 25 centímetros de comprimento. Tá vendo? Essa manga está medindo 50 centímetros de comprimento. A costureira não respeitou a escala. A manga ficou fora de proporção. Sabe o que essa costureira tá precisando? De uma revisão da aula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que a razão é uma comparação entre dois números. A razão, que também é chamada de escala, é usada para fazer mapas, plantas, maquetes e moldes. E verificamos que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Em proporção ao que eu sabia antes, eu acho que eu aprendi numa escala de 1 para 10. E aí,
Vocês acham que ela tem razão? Claro que porque você veja bem, olha só. Essa aqui, olha só, Diferente, manga né? Olha proporcional, aqui. respeitou a escala, Claro. fez tudo.